Coisa linda, glória a Deus. Eu me sinto muito honrado por estar aqui, muito honrado pela vida do pastor Edgley e Cláudia, muito feliz também pelo trabalho extraordinário que eles estão fazendo, e a gente vê aí as coisas, os nossos olhos não negam esse trabalho que está sendo feito, e eu louvo a Deus por isso, amém? Agradeço muito a Deus também pela vida do pastor Humberto, o supervisor, o nosso supervisor aqui, que sempre que a gente vem aqui, ele abre as portas, e dessa vez eu nem sabia se ia vir para Recife ou não, e a gente conversando, né, em uma conversa que foi uma reunião que nós fizemos, e de repente ele, rapaz, você vai estar por aqui essa semana, então marca aí no calendário, quinta-feira lá na igreja, e a gente se sente muito honrado, e uma coisa boa é você estar em um lugar, sair daquele lugar e deixar as marcas de Cristo, amém? Não deixar manchas, mas deixar as marcas de Cristo. Eu fico feliz quando eu venho para cá, porque graças a Deus a gente fez aquilo que o Espírito Santo nos ensinou para fazer, nos deu para fazer, deixamos aí o bastão e ele está sendo empurrado para frente com pessoas que têm ainda mais capacidade para fazer a obra do que eu, se estivesse aqui na frente dessa igreja, amém? Então, eu fico muito feliz, muito honrado, agradeço a Deus, muito obrigado mais uma vez, pastor Edgley, Claudinha, toda a diretoria, Rússio, todos vocês que fazem parte dessa igreja. É com muito amor que eu estou aqui e humildade no espírito e agradecimento. É um agradecimento. Eu estou lá nos Estados Unidos, um pouco isolado atualmente. Nós estamos em um lugar que não tem muitos brasileiros, então eu tenho a obrigação de aprender a língua, né? Estou aprendendo, já estou bem melhor agora, já sei mais do que sabia no ano passado, então já sei algumas coisas, já entendo, já consegui ouvir os ruídos diferentes que está no meu povo falando, eu fico assim, e graças a Deus a gente está aprendendo, e eu creio na minha confissão se concluir, né? Está entendendo, falando e escrevendo como nativo, amém? Esse é o meu objetivo naquele lugar e eu creio nisso, em nome de Jesus. Os meninos já saíram daqui com a fluência, então eles já, até Mateus faz até tradução simultânea hoje, é um cara que já está muito bem nessa área e eu louvo a Deus pela vida dele. Sinélia também está aprendendo, acho que está mais avançado do que eu, porque ela estuda mais do que eu, e é lógico que tem que falar um pouco mais. Eu estou estudando um pouco menos, eu preciso estudar um pouco mais, isso é verdade, mas eu creio que agora nesse ano a gente está começando uma nova fase e um novo caminho também para o inglês, porque o ano passado eu vi muito gramática, aprendi muita coisa, mas agora esse ano eu quero só conversação, só quero conversar agora. Aí agora vou só falar, pois é, então acredito que esse ano vai dar aquele boom na minha vida, porque meu ouvido já está afinado, né? Já entendo, agora falta mais aquela fala, mas eu consigo falar com o povo, às vezes eu não sei, aí anoto aqui, falo, rapaz, eu acho tão lindo, porque ele entende o que eu falo, às vezes eu não entendo o que ele diz, mas o que eu falo ele entende. Oh, aleluia, é bom demais, glória a Deus. E engraçado é que eu falo, parece que é tão perfeito que eles querem conversar assim, do jeito que eu fico olhando, oh, aleluia, estou entendendo tudo. Deus é bom, diga, Deus é bom. Eu fico muito feliz nesse novo tempo do Ministério Verbo da Vida, está entrando, porque nós somos muito conhecidos pela palavra que ensinamos. E agora nós estamos entrando em uma nova fase, a fase da oração. E o Smith Wigglesworth, o apóstolo, não dizia não, eram umas 3 vezes para acertar. Ele disse que ia chegar um tempo que ia se juntar o poder e a palavra. No entanto, a gente só ficava ouvindo isso, mas não tínhamos uma noção mais clara, como temos hoje, de onde vai sair esse poder. E esse poder, ele vem exatamente através da oração. E é essas coisas que está sendo disseminada no Ministério Verbo da Vida, trazendo as pessoas para perto. Eu quero dizer a você, não perca nenhum momento. Isso vai ser prejuízo para a sua vida, você deixar de estar em lugares onde tem uma oração que está acompanhada com a palavra. Não é só uma oração, ela tem que estar acompanhada com a palavra, para aquela oração sair realmente perfeita.
E foi nesse caminho que nós, né, nesses últimos 3 anos, quase 4 anos, vai completar agora em maio, praticamente 4 anos que eu estou nos Estados Unidos, eu já orava bastante, né, quando estava aqui, as pessoas que me conhecem, mas eu desenvolvi mais ainda a questão de orar em outras línguas. Eu quero falar um pouco dessa coisa básica com vocês hoje à noite, da oração em outras línguas. Como isso é fundamental para a nossa vida. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos fazer uma breve oração. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Te louvo, Pai, porque o Senhor tem o melhor, na verdade, Tu és o melhor para a nossa vida. E eu te agradeço pela unção e a sabedoria nas Tuas palavras, por meio da Tua palavra, para entregar ao Teu povo aquilo que eles precisam. Que os corações estejam abertos, as mentes desbloqueadas em nome de Jesus, e que Teu Espírito possa agir e operar de uma forma tremenda e poderosa nesse lugar. Porque não é pela força, nem pela violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que eu me movo em Ti. Para a glória do Teu nome eu te agradeço. Em nome de Jesus. Como você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Tem uma frase de John Wesley que eu queria começar a dizer para vocês. Ele disse assim: coloque fogo em si mesmo e o mundo virá para vê-lo queimar. Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, aquilo entrou no meu espírito como uma flecha. Sabe aquela flecha que penetra, vai lá no profundo? Aquela palavra entrou no meu espírito. Às vezes nós estamos andando na superfície das orações, na superfície das palavras, da palavra que temos ouvido, até sabemos alguma coisa, entendemos o que a Bíblia fala. Eu posso dizer que a gente, quando começa a dizer um versículo aqui, você pode até terminar de dizer ele, porque você sabe aquilo está na sua mente, e você ativa isso. A nossa mente, ela é muito dinâmica, ela grava coisas, ela entende coisas, armazena coisas, mas existe um lugar onde essa palavra, ela pode estar na sua vida e se tornar algo direcional para você, vital para você. E esse lugar é no seu espírito. E essa palavra que você sabe que apenas está na sua mente, ela precisa descer e vir para o seu homem interior. E uma forma disso acontecer é através da meditação, e a outra é da oração em outras línguas. Quando você começa a orar em outras línguas, a Bíblia diz, escuta isso. Vamos aqui para 1 Coríntios, eu quero ensinar um pouco, eu não consegui fazer isso, mas eu estou sentindo uma unção para isso. 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: pois quem fala em outra língua, não fala a homens. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, foi isso que eu disse? Então, I'm sorry, desculpe, desculpe, é isso que eu queria dizer. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Esse ninguém é literal, nem mesmo o diabo entende o que você está falando, não é só as pessoas não, ele fica louco com a pessoa que está orando em outras línguas, porque ele não sabe o que você está dizendo, ele gostaria muito de saber o que você está dizendo, mas ele não sabe, e você está lá, rime rocandaste que fombo ronda, munde querá xaramá, e ele, o que é que esse sujeito está falando? Eu não posso controlar isso, não tem como controlar uma coisa que eu não sei, e ele fica querendo controlar, e você está lá orando em línguas, e a Bíblia fala no versículo 4, olha só o que diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, quando você está orando em outra língua, em línguas estranhas, está acontecendo uma construção. Essa palavra edificar quer dizer construir sobre uma base que já existe uma base sólida em você, o seu espírito recriado é essa base, juntamente com o Espírito de Deus. Então essa base sólida, ele começa a desenvolver uma vida de fé, de poder e de palavra dirigida. Quando você ora em outras línguas, a palavra que sai da sua boca, ela se torna como uma flecha certeira. Muitas vezes eu estou sem saber como orar, qual o tipo de oração que eu deveria falar naquele momento, e eu começo a orar em outras línguas, de repente começa a subir palavras em português, palavras que são palavras chaves, palavras que realmente eu preciso para aquele momento, para aquele caso,
para aquela coisa que eu estou fazendo naquela hora ali. Eu não estou sabendo como orar normalmente. Você chega meio, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí você vai deixar de perguntar o que é que eu vou fazer agora e vai começar a orar em espírito, vai começar a orar em outras línguas e começa lá orando, 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 orando. E daqui a pouco as palavras começam a subir, o entendimento começa a florescer. Aquelas palavras que você tem, não é a palavra que você não tem, é as palavras que você tem, que você recebeu, elas vão começar a vir como forma de orientação, como uma flecha na mão do valente. Vai começar a surgir dentro de você, e quando você começar a falar em português, você vai perceber que você não vai falar como uma pessoa comum, você vai falar como um ungido de Deus, como uma nova criatura, porque Deus quer despertar a nova criação que está em você. Deus quer fazer com que a nova criação que é você comece a se manifestar, e essa nova criação ela se manifesta a partir de dentro. Quanto mais poderoso você é dentro, mais poderoso você vai ser nas suas ações por fora. Jamais vai haver uma mudança substancial externa, enquanto não houver uma mudança substancial interna. Então essa mudança substancial interna, ela vem por sua comunhão com Deus. E você viu o primeiro versículo, quando eu estou orando em outras línguas, eu já estou em comunhão com Deus. Eu não vou entrar em uma comunhão com Deus, eu já tenho uma linguagem direta com Deus. E naquele momento, você vai começar a pavimentar o seu futuro, porque quando você ora em outras línguas, você está pavimentando o seu futuro. Você vai perceber, quando você começar a fazer isso de forma mais prática, porque tem algumas pessoas que oram só no momento que vem para a igreja, ou no momento que se sente, né, que vem aquele arrepio. Não, você pode orar em outras línguas sem estar arrepiado, sem estar sentindo absolutamente nada, porque orar em outras línguas não é um sentimento, é algo que vem do seu espírito, é algo que o Espírito Santo, que já está em você, fala comigo, o Espírito Santo habita em mim. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Só essa frase já era para a gente ficar assim pelo menos uns 3 meses pensando, meu Deus, o Deus que fez o universo, que criou tudo, que me criou, habita em mim. O Espírito Santo é Jesus em nós. Sabe, irmão, Jesus corporalmente não pode entrar dentro de nós, porque ele tem um corpo, mas o Espírito Santo pode. Então Jesus, o Espírito Santo é Jesus, é o nosso Jesus agora. Ele veio para nos ensinar todas as coisas, cada detalhe da nossa vida. E alguém pode dizer assim, mas essa coisinha aqui, o Espírito Santo não se preocupa não. Claro que Ele quer cada detalhe da sua vida bem organizado, bem estruturado e bem direcionado. Deus quer direcionar a sua vida em cada detalhe, até mesmo na roupa que você vai vestir, se você quer saber. Se você está cheio do Espírito, Ele vai te mostrar. Provavelmente você vai deixar de vestir algumas roupas quando Ele começar a te guiar. Ô glória, deixa eu tomar água. Quando cheguei aqui, eu quero dar um exemplo para vocês, porque isso é muito fundamental e é bem recente. Eu estou dizendo isso em todo lugar que eu vou, eu acho que algumas pessoas já até ouviram, mas não tem problema não, eu digo de novo. Quando eu cheguei na segunda-feira, normalmente quando você chega cansado de viagem, você vai dormir. E eu não tive sono, e acontece muito isso comigo. Às vezes eu rodo à noite orando, e vou até de manhã. Eu não olho mais para o relógio. Quando eu comecei a orar, tentando agradar a Deus, eu ficava olhando para o relógio. E orava, já orei 1 hora, já orei meia hora. Rapaz, acabou, eu nem olho para o relógio. Na verdade, celular e relógio fica bem longe, é só eu e ele. Porque isso é um relacionamento. Não é uma cronometragem. É um relacionamento que você tem com Deus. Você está dizendo alguma coisa e precisa ouvir alguma coisa. E existe um momento na oração do silêncio. Você precisa parar para ouvir. Orou. Então chega uma hora que você tem que estar lá, quieto. E sabe, eu desenvolvi um tipo de oração, uma forma de orar, na verdade. Não é um tipo de oração, uma forma de orar. Eu gosto de orar de joelho. Muitas vezes eu não vou para o chão, a cama é mais confortável. Estão comigo? Então quem quiser acabar com o joelho lá no chão, fica à vontade. Nós não precisamos desse tipo de sofrimento. Estão comigo? Se quiser orar no chão, fica livre. Mas
para mim funciona lá na cama, fofinha. Então eu me coloco lá e fico lá um tempo. E de repente, naquela calmaria, começa a vir instruções, encorajamento, revelações e coisas que eu preciso tirar da minha vida que não presta mais. Essa é a mais importante de todas, porque se você não tira esses pesos, você não pode correr. Quem corre com peso? Ninguém. Então tem que tirar os pesos, e a oração em outras línguas, o Espírito vai começar a trazer no seu homem interior, mostrar para a sua vida algumas coisas que não servem, não combinam mais com a estrutura que você tem de Deus operando em você. Você é uma nova criatura e tem que aceitar isso. Você é filho de Deus e tem que aceitar isso. Você é anormal e tem que aceitar isso. Nós não somos comuns. Comum é as pessoas que não têm Deus. Eu não sou comum, eu sou anormal. Estão comigo? Eu sou igual a normal no sentido do mundo. Para nós somos comuns aqui, como crentes do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos falando aqui, você está aceitando isso, mas vai falar essa palavra com a pessoa que está no mundo, ele nem vai ouvir, porque ele não sabe o que é que está acontecendo. Mas para nós isso é muito normal, está falando essa linguagem espiritual. Então, quando eu estou orando em línguas, quando eu estou tendo um relacionamento com Deus, esse diálogo, ele precisa estar completo, e ele não é completo apenas eu dizendo, é completo também eu ouvindo. Pode ser, irmãos, que o que aconteceu comigo, pode acontecer com você, que no início você não escuta nem trovão. Eu acho que você não entende essa parte do trovão, mas eu vou explicar rapidamente. Deus falou com Jesus, esse é meu filho amado, em quem me compraste. Todo mundo já ouviu essa passagem? Aí uns disseram assim, eu ouvi um trovão. Então pelo menos eles ouviram alguma coisa, né? Então tem gente que não está ouvindo nem trovão. Então talvez você não esteja ouvindo nem trovão, mas com o tempo, na sua insistência, na sua perseverança, você vai possuir as coisas de Deus, vai possuir a sua alma, vai possuir aquilo que você precisa, vai possuir as coisas que Deus tem te mostrado, porque ainda não se manifestou aquilo que Deus te disse, os carros, as casas, né? O ministério, a comunhão, os milagres que deveriam acontecer. Irmãos, para essas coisas acontecerem, você precisa começar a fazer coisas pequenas, para que as grandes comecem a se manifestar. Eu me lembro que quando eu ouvi a primeira vez sobre cura, eu comecei a impor as mãos sobre mim mesmo, e hoje eu vivo uma vida saudável há anos. Eu não sei o que é enfermidade, nem quero saber, porque eu não penso nisso. Eu não penso no que as pessoas estão falando sobre doença aqui, doença acolá. Eu simplesmente vivo a minha vida. E se alguma coisa chegar, eu sei o que fazer. Eu não vou deixar apenas chegar uma doença. Eu não vou deixar apenas chegar uma enfermidade. Eu vou falar com aquilo. Se eu não aceito, eu mando embora. Há 2 meses, mais ou menos, cresceu um sinal aqui, não sei nem mais qual foi o lado, em algum lugar do meu corpo aqui, sabe aquele sinal que ele é branquinho, que ele é da cor do corpo, que você nem percebe, mas você passa na mão, ele é meio doído. Eu disse, eu não quero esse cidadão aqui não. Irmãos, eu impus as mãos e ordenei que ele morresse, secasse. No outro dia, irmãos, foi uma coisa incrível, eu peguei aquele bicho seco na minha mão, estava marrom e seco, eu só fiz pegar assim. Se você não remove as pequenas pedras, como você vai remover montanhas? Você não consegue fazer coisas maiores se as menores você não está conseguindo fazer. Sabe, muitos ministros, se você olhar o livro, e eu fiz questão de ler os generais de Deus, ou generais de Deus, os heróis da fé, muitos deles se perderam ao longo da caminhada, porque eles só confiaram na unção que estava sobre eles, e esqueceram de ver a unção que estava neles. E essa unção que está em nós, esse poder que está em nós, precisa ser ativado. Você precisa ativar essa unção, você precisa ativar esse poder que está na sua vida, porque esse poder, quando você ativa, vai começar a influenciar no seu futuro, nas coisas que você vai fazer, sabe? E como já disse uma vez alguém, o seu futuro começa agora, não começa amanhã. Então, quando eu cheguei de viagem, fiquei orando, e eu pensando que ia orar ali alguns minutos e depois dar sono para dormir, mas não teve sono de jeito nenhum. Eu estava lá intercedendo por alguém, eu estava fazendo alguma coisa que nem mesmo eu sabia o que estava acontecendo, e só quando foi lá pelas 5 da manhã, mais ou menos, foi quando eu fui olhar para o relógio, era 4h40,
Foi quando deu aquela vontade de parar, a alegria começou a chegar, porque quando você começa a ter um relacionamento com Deus, você vai perceber isso. Existem coisas que parece que você está com dores de parto, começa a doer no seu espírito, uma angústia começa a chegar, e a angústia não é com você, não tem nada a ver com você, isso tem acontecido muito comigo. Eu estou num lugar e fico angustiado, eu já sei o que é, eu preciso parar, eu preciso ir para um lugar e ter um relacionamento de oração com Deus. Eu não sei o que está acontecendo, não é algo que eu posso decifrar em português, mas eu começo a orar em outras línguas, depois Deus me diz ou não. Sabe, tem coisas que Deus não vai me dizer, mas alguém foi abençoado em algum lugar, ou eu fui abençoado por aquilo. Nesse caso, eu vim para cá resolver uma situação, principalmente a minha vinda para cá foi para resolver uma situação de Mateus, porque ele fez faculdade 5 anos, eu paguei os 4 anos e pouco e fiquei devendo 2 meses. Eu não sou velhaco, irmão, mas aqueles 2 meses foi meio ruim para pagar. Então ficou para lá. Bem, e ele vai fazer mestrado lá nos Estados Unidos agora para, validar o diploma, e é 1 ano, e precisa que a faculdade daqui dê as informações para ele lá. Então, eu fui na faculdade, consciente que não ia ser barato, né, na minha mente, mas no meu espírito eu disse: Senhor, eu creio em favor, e o teu favor está por todo canto onde eu andar. Eu adotei nos últimos meses do ano passado 3 versículos. E engraçado que um deles, que eu confesso direto, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me... Não é esse, Deus é a minha força. Vixe, Jesus, fugiu agora. Eu já digo já, vai sair. Bem, eu nem sei mais onde eu estava. Na faculdade. Bom, eu fui para a faculdade. Eu acho que Deus não queria que eu dissesse isso. Então vamos em frente. Aí eu fui para a faculdade. Chego na faculdade, vou lá na senhora da tesouraria. Me diga uma coisa. Eu vim aqui para falar sobre um aluno chamado Mateus Simval Neves. Você pode dar uma olhada aí. Ela olhou, aí achou. Disse: não, está aqui, ele se formou em 2000. Foi isso mesmo, formou em 2000. Bem, tem 2 meses que eu não paguei, eu queria vir aqui para acertar. Eu queria que a senhora visse aí quanto é e quanto é os juros. Então, eu estava calculando cerca de 2.500, 2.700 com juros, porque era 990 e pouco na época, quase 1.000. Então, eu calculei aí um juros generoso, né, com muita generosidade, 2.500, 2.700. E fui lá, né, já com esse pensamento que poderia chegar a isso. Mas eu tinha falado antes sobre o favor de Deus, não esqueça dessa parte. Então, eu fui para outra pessoa, né, que eu perguntei para ela, e as informações, quem passa para lá? Vá naquela moça ali. Eu fui na moça, aí a moça anotou as coisas lá de Mateus, deu o site para ele entrar, o e-mail para ele mandar o que ele queria. Enquanto estava lá, a senhora que estava lá no expediente disse: olha, meu expediente já encerrou, seu caso já está resolvido, está com aquela mocinha ali, pode ir lá, e já está tudo certo. Aí eu disse: qual era a primeira pergunta que você faria? Opa, vocês foram mais inteligentes do que uns outros aí. Ok. E eu disse: quanto é? Irmãos, eu paguei uma fortuna. R$ 59,60. Agora me pergunte como, também eu não quis saber. Me dê logo essa máquina que eu quero acabar com isso. Isso é favor, gente. A oração lá, pavimentando o meu futuro. O que eu ia resolver no outro dia. E paguei, ela me deu o recibo que estava lá tudo ok. Mais tarde, aconteceu o ápice, eu acredito, daquelas orações. Eu estava precisando de porque o carro que eu aluguei não espelha, né? O GPS não aparece lá na tela. Então, eu queria um suporte para o celular e fui lá na 7ª etapa agora, que já... É 7ª agora, né? Que era 6ª, agora é 7ª. Aí fui lá na 7ª etapa, quando eu dobrei ali perto onde tem aquela parada de ônibus, parei o carro que não pode estacionar. Aí eu perguntei para a moça se ela tinha, quanto era, para ver se resolvia ali mesmo. Ela disse: tem, é tanto, aí veio me mostrar. E quando eu estava falando com ela, passou um rapaz assim, mais ou menos da altura de Roosevelt, um pouquinho menos. E ele foi andando, daqui a pouco
eu não olhei para ele mais, né, que eu estava falando com ela. Daqui a pouco ele caiu convulsionando, a uns 15 metros do carro, mais ou menos. E ficou espumando lá no chão, e o povo já foi lá e tentava, e ficava com a mão na cabeça sem saber o que fazer. E eu olhando para a mulher, olhando para aquela cena, espera aí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu disse, moça, me dê licença aqui. Aí desliguei o carro, liguei o pisca-alerta, fui lá, impus as mãos na cabeça daquele menino, ordenei o espírito maligno sair. Demorou mais de 40 segundos, eu já estava ficando já irritado com aquilo. Daqui a pouco eu vi a pálpebra dele fazendo diferente, aí ele abriu o olho. Aí pronto, ele está bem agora. Eu chamei, como é seu nome? Aí ele disse o nome dele, pronto, não tem mais nada aqui não, está bem. Aí levantou, o rapaz estava curado, né, daquela doença de epilepsia. Levei ele lá para dentro, se sentou, tomou água. Eu disse, agora, meu filho, você foi livre de um espírito maligno e você precisa fazer uma coisa, você precisa receber Jesus. Você aceita Jesus como seu Senhor agora? Eu vou orar contigo. Ele, eu quero. E nós oramos, o rapaz recebeu Jesus e eu fiz a coisa do bom samaritano. Eu dei para ele um valor para poder ele voltar para a casa dele de Uber, né, porque para ele não ir de ônibus. Deu um valor para ele. Conversei com a moça, meu carro estava lá, eu tinha que sair. Saí, fui. Depois eu voltei lá com o Adriano estava comigo. Perguntei para a moça, eu disse, moça, o que é que deu naquela coisa toda? A mãe dele chegou, porque eles iam chamar o SAMU para fazer uma avaliação. Eu digo, fiquem à vontade, mas que ele está curado, tá, isso aí não vai mudar nada. O SAMU não veio. Aí ela disse, eu falei consegui o telefone da mãe dele, ela pediu para liberar ele, para ele ir para casa, tudo bem. Mas uma coisa me deixou enojada. Eu disse, que foi? A pessoa que ele disse que ia visitar alguém, a pessoa que ele disse que ia visitar, eu fui olhar na internet, porque ele me deu os dados da pessoa, e o cara estava nu daqui para cima, só com uma toalha aqui em cima, era um pedófilo, um senhor pedófilo, e um menino com 16 anos, que tem aquela coisa, como chama aquela doença da moda, que ele tem autismo, ele tem uma coisa aqui de autismo. Eu creio que ele foi curado também de autismo, em nome de Jesus. E o cara estava conduzindo ele para a casa dele, sei lá para quê, para certamente abusar. Então foi 3 livramentos na vida daquele rapaz. Porque eu me disponibilizei para ser igreja para ele, fora das 4 paredes, que é o que você tem que fazer. Mas é necessário que você esteja cheio do Espírito para ter essa confiança e saber que aquilo que você vai fazer vai funcionar. Essa é a 3ª pessoa que eu oro com epilepsia, que teve resultado 100% e agora apareceu, já era. Mas, irmãos, eu tive que fazer a primeira vez, tive que fazer a segunda vez, a 3ª vez agora, e sempre nós temos que estar disponível para isso. Então, eu quero te chamar para esse lugar de oração, esse lugar de compromisso com o Espírito Santo, esse lugar do teu crescimento, porque você é quem vai crescer, você é quem vai evoluir. Sabe, quando você começa a tomar conta de você mesmo, você não vai deixar mais que as pessoas comecem a influenciar a sua vida, porque tem pessoas aqui nessa noite que vivem pela influência de terceiros. Você não pensa de si mesmo, você pensa o que outras pessoas querem que você pense. E alguns podem estar pensando como Pedro naquele momento, como o diabo quer que ele pense. Porque o Pedro em um momento estava dizendo, Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, Simão Pedro. Foi o Pai que está no céu. Daqui a pouco ele recebeu outra revelação, ou revelamento, né? Que não foi de Deus. Ele recebeu algo do diabo. Jesus começou a falar, olha, importa que o Filho do Homem seja morto e ele vai ser escorraçado, e começou a falar as coisas, e Pedro, Simão, né, disse assim, Senhor, poupa-te a ti mesmo, não faça isso. E Jesus olhou para ele assim e disse, para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando com Pedro, estava falando com quem estava influenciando a mente de Pedro, aquelas palavras estavam lá. E sabe, irmãos, às vezes isso vem na mente de pessoas, na mente de homens, na mente de mulheres, às vezes dentro do casamento, às vezes fora do casamento, às vezes no trabalho, às vezes onde você de repente está com uma pessoa, ela vira a cabeça. O irmão Reagan até fala sobre isso, alguém estava falando isso comigo, né, que ele estava com um parente, e de repente o parente começou a fumar na frente dele. Acho que foi o Humberto que estava falando isso acho que foi algo assim, não foi isso? Então assim, a influência
ela existe. O reino espiritual é mais real do que o ar que nós respiramos, é mais real do que você. E é importante que você esteja pronto espiritualmente para enfrentar os desafios do dia a dia. Todos os dias você vai ter desafio, você não vai escapar disso. Não, irmãos, nós não podemos colocar a maletazinha do domingo lá, aquela coisa, eu tenho uma maleta do domingo. No domingo eu vou para a igreja, eu sou aquele cristão fervoroso. E agora eu estou purificado. Fui para a igreja. Não funciona assim. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, antes, durante e depois que você sair daqui. Senão você vai tomar prejuízo todos os dias e vai chegar aqui ferido novamente no próximo domingo. E alguém vai perguntar: o que é que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, mas o diabo isso, o diabo aquilo. Não, você vai parar de falar que o diabo é culpado, vai parar de procurar os culpados e vai começar a buscar a sua edificação, o seu crescimento e fazer com que coisas comecem a mudar na sua vida, coisas que precisam ser arrancadas de você, possam ser arrancadas, jogadas fora, para que o brilho, a glória de Deus comece a fluir através de você. Jesus disse que você é luz nesse mundo, você é sal nessa terra, isso é imperativo, você precisa ser assim. Não foi qualquer pessoa que disse, foi Ele que disse. Diga comigo assim: eu sou sal nessa terra, eu sou luz nesse mundo. E não tem como você ser candeia, não tem como você ser luz, se você está seco. Um espírito que não está cheio, que não está mexido, que não está borbulhando, não está fervoroso, ele não consegue ser luz. E você é um espírito e precisa estar cheio da palavra. Nós precisamos tanto da palavra no nosso espírito, como o nosso corpo precisa de alimento físico. Então, isso é uma coisa muito pessoal. Não é o pastor que vai fazer isso apenas no domingo. Você pode receber um banquete aqui no domingo à noite, que eu tenho certeza que você tem recebido nessa igreja, banquetes e banquetes. A pergunta é: por que não muda? Você não perguntou isso para você, não? Já estamos em 2026 e nada está acontecendo. Uai. Por quê? Por quê? Eu descobri por quê. Porque as pessoas podem orar por você, mas o compromisso de orar para você é só você que tem. Você precisa fazer isso. Não é outra pessoa. Não confie em outras pessoas orar, porque elas nem sabem o que você está passando. Você precisa orar as suas próprias orações, ter o seu próprio relacionamento com Deus, deixar o fogo começar a fluir, a sarça começar a arder, e as pessoas vão começar a buscar alguma coisa, tem alguma coisa queimando ali, eu vou saber o que é. Estão comigo? Então eu creio que o verbo da vida está entrando nesse patamar. As pessoas vão ver o fogo queimando e vão procurar saber, tem alguma coisa acontecendo naquele lugar ali, vamos ver o que é. É um monte de crente, cheio do Espírito, cheio de fé, cheio da palavra, cheio de poder, que está ardendo nesse lugar, porque já passou uma semana gloriosa, já vem para cá cheio de testemunhos. Cadê o testemunho do povo? Cadê o testemunho que não está acontecendo? Porque nossa vida, irmãos, deve ser um testemunho atrás do outro. Você tem que sair daqui como eu estou testemunhando aqui, de coisas que aconteceram depois que eu coloquei os pés nesse lugar. Tantos milagres Deus tem feito em mim e através da minha vida, e um dos maiores é tirar o que não presta. Sabe, eu pensei que era tão perfeito, tão bonzinho. Rapaz, olha só, eu já fiz tanta coisa, porque vem essa coisa da vaidade. E eu falo: para lá, Satanás, sai de mim, bicho ruim. Eu agora que estou aprendendo, do Espírito Santo, agora que estou aprendendo com os meus irmãos, agora que eu estou mais humilde do que antes. Humildade, irmãos, é um impulsionador de crescimento. Humildade é como algo que vai te empurrar para cima de uma forma violenta. E para você receber de Deus, de alguém, ou receber do Espírito Santo, você precisa trabalhar isso na sua vida. E uma boa coisa a se fazer é ter esse relacionamento e obedecer aquilo que o Espírito Santo está falando. Porque se você tiver o relacionamento e não fizer o que ele disse, Deus não vai confiar em você. Estão comigo? Deus precisa ter confiança em você. Aí você vai ver que vai começar as coisas a virem em sua direção. O Espírito Santo vai começar a te dar
direções de coisas que você precisa estar fazendo, coisas que você vai abençoar outras pessoas e até mesmo a sua própria vida. Você entende isso? Você está pronto para começar um novo tempo a partir de hoje à noite? Se comprometer com o Senhor, não é se comprometer com pessoas também, mas você se comprometendo com o Senhor, vai ser muito mais fácil você se comprometer com pessoas, se comprometer com esse trabalho que vai haver aqui. Você não vai vir pela força, você vai vir porque você quer, porque você sabe que aquilo é bom. Enquanto você não souber que orar e ter relacionamento com Deus é bom, você não vai vir satisfeito para cá. Mas quando você souber que isso é uma coisa boa, que só vai ser maravilhoso, só vai somar com a sua vida, aí você vem, vai chegar de 4 horas aqui, não é nem de 5. E já vem orando de lá para cá. Então eu quero te encorajar nessa hora. Paulo disse, olha, eu oro em outras línguas mais do que todos vocês juntos, a igreja de Coríntios. Olha, era muita gente na igreja de Coríntios naquela época. E Coríntios não era apenas uma igreja pequena, eram vários núcleos. E todo aquele povo junto não dava o tanto de tempo que Paulo passava orando em línguas. Como o irmão Reagan disse, dava a entender que ele acordava orando em línguas, dormia orando em línguas. Eu lembro que uma pessoa, um ministro, em 97, eu estava lá no aniversário de 80 anos do irmão Reagan. Aí ele disse assim, eu fui com o irmão Reagan para um lugar e eu estava de motorista, digo, bom, agora é a hora, né, de eu tirar minhas dúvidas, conversar. E ele lá, né, irmão Reagan, lama da socotor xandama, sei que bebia. E ele, meu Deus, ele não vai parar isso não. E dirigindo, ele disse que foi até lá e o irmão Reagan não parou de orar em línguas. Ele disse, meu Deus, ele ora em línguas direto. E sabe, irmãos, por isso que ele carregava também um poder incomum. Sabe, aquilo não é só para o irmão Reagan, não é só para as pessoas que você acha, é ministro fulano de tal, ele tem a obrigação de fazer isso. Não, você tem, porque quando a Bíblia fala para orar em outras línguas, ele não diz que é para pastores, evangelistas, apóstolos, ele disse o corpo de Cristo. Você deve orar em outras línguas, você tem que edificar a si mesmo. Não, outras pessoas não vão orar por você, e quando chegar aquele momento difícil do seu enfrentamento, aí você vai saber, quando você olhar e dizer assim, eu não sei o que fazer, aí você vai se lembrar, devia eu ter feito aquilo. Eu creio que isso não é você, amém? Eu estou falando você de uma pessoa que vai passando lá fora. Você vai fazer diferente, decidir em diante, comece a orar. Tem outros tipos de oração, eu estou falando hoje sobre oração em outras línguas, estão comigo? Então é esse tipo de oração que eu também acredito que é um dos mais importantes, que até para você orar para os outros tipos de oração, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai saber como orar de uma forma correta. Irmãos, todas as vezes que eu oro em outras línguas, Deus me dá visões para orar por outras pessoas, não apenas por mim. Aquela oração egoísta, ela deixa de acontecer. Eu oro pela minha mãe, pelo meu irmão, meus 2 filhos e minha esposa, amém. Não, você vai orar, mas vai sair daquelas 4 paredes. Você vai ver o mundo, na palma da sua mão. Você vai começar a dizer, Pai, eu oro por todo o povo do Sudão. Aí começa a vir países, começa a vir pessoas, começa a vir bairros, começa a vir pessoas individuais em lugares distintos. E muitas pessoas até que você não conhece, mas você está orando, e de repente as coisas começam a acontecer. Sabe uma pessoa que Deus colocou no meu coração para orar? Talvez você vai achar engraçado. Já faz mais de 1 ano. Neymar. E eu oro por ele. E olha o que aconteceu. O cara já está pregando. Está mudando, aquele rapaz está mudando. Eu estou orando por ele. Alguma coisa tem que acontecer. Estão comigo? Ao invés de você criticar pessoas, faz isso. Começa a derrubar os altares que ele levantou. Começa a derrubar através de oração, através de confissão da palavra. Cerca aquelas pessoas com oração. Faz alguma coisa em benefício de alguém. E sabe, quando você cuida das coisas de outras pessoas, Deus começa a cuidar das suas. Quando você cuida dos negócios de outras pessoas, Deus vai começar a cuidar dos seus negócios. Então isso é uma semeadura e uma colheita. Quando você está semeando, se prepara para a colheita vir. Existem muitas formas de semear. Existe a oração também, que é uma semeadura que você está fazendo na vida de outras pessoas. Aqui, Karen sabe disso, a gente orava toda manhã pelas autoridades do país. Toda manhã a gente estava intercedendo. Tinha hora que a gente chega a chorar, eu chorava de oração, de intercessão
pelas pessoas que governam o país. Irmãos, a Bíblia diz que isso é uma forma de você fazer, em primeiro lugar, orar pelas autoridades. Amém? Quando você começa a fazer isso, pode ter certeza que vai abrandar as coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu estou orando pelo Brasil de lá dos Estados Unidos. Estou orando pelos Estados Unidos porque eu estou lá. Então, hoje eu sou um cidadão dos Estados Unidos porque eu tenho um green card, né? E hoje eu sou tido como um cidadão. Em breve a gente vai estar tirando a cidadania, né? Com 5 anos você pode fazer isso, estou me preparando para isso. Então, eu oro por aquele país porque eu estou lá, mas oro também pelo lugar onde eu estava, onde eu nasci, né? Que é o Brasil. Eu sou brasileiro, né? Cidadão do céu, mas sou brasileiro. Oro por esse país e nós precisamos desenvolver essa vida de oração. Você quer resultados da sua vida? Quantos querem? Amém. Quantos estão prontos para fazer isso? Amém. Quantos estão prontos para mudar? Amém. Deixa eu dar mais uma passagem, a gente vai orar um pouco e vamos finalizar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala, entretanto expomos, versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Diga, a sabedoria desse século, e dos poderosos desse século, na mente de Deus, reduz a nada, não é nada. Então, por mais que eles estejam dizendo coisas, se você esteja ouvindo na internet, né, passando lá o seu dedinho lá e vendo aquele povo falar, não acredite em tudo que está falando. Agora, se você vê um bom pregador lá dizendo uma profecia, pega aquilo, porque aquilo é de Deus, amém? Então ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então existia um mistério que estava pré-ordenado para a nossa glória. E agora tem uma pessoa que revela esse mistério, que revelou esse mistério. Amém? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é uma pessoa dessa? Amém. Diga, está falando comigo. Mas Deus, diga, mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, essas coisas que eram misteriosas, que não tinha subido a mentalidade humana, o entendimento não tinha chegado, elas são discernidas, elas são identificadas pelo Espírito e vêm ao nosso entendimento de forma de revelação. Ele nos ensina, ele nos instrui, nos mostra o que realmente Deus tem para nós, o que Ele quer para nós, quem Ele é, o que nós somos e o que precisamos fazer. Tudo isso é uma responsabilidade do Espírito Santo. Você precisa ter esse relacionamento para você entender. Talvez você até hoje não sabe por que eu nasci, por que eu estou aqui na terra. Então essas perguntas, elas podem ser eliminadas completamente, as dúvidas, se você deixar que o Espírito Santo te mostre. Eu sei o meu propósito. Olha, é o que eu estou fazendo aqui. Esse é o meu propósito maior. Eu tenho uma empresa lá nos Estados Unidos? Tenho. Mas o meu propósito maior é esse, é pregar a palavra. Estão comigo? Isso é o que me realiza, isso é o que me faz realmente estar dentro da perfeita vontade de Deus. Existe a boa, agradável, mas existe também a perfeita vontade de Deus. E o melhor lugar é na perfeita vontade de Deus. Isso acontece pela renovação da sua mente. E a oração em outras línguas vai te ajudar nisso. Você vai meditar na palavra, aquilo vai estar na sua mente, vai começar a meditar, aquilo vai vir no seu coração. E quando você ora em outras línguas, aquela palavra ela sai dentro de você amadurecida. É como
o Espírito Santo botando fogo naquela palavra, fazendo com que ela seja vital para você. Irmãos, mexe de um jeito, muitas vezes parece que está tremendo por dentro, aquela palavra mexendo dentro de você, aquele poder mexendo. E, irmãos, quando você sai debaixo daquela unção, não tem nada que você não consiga resolver, não tem nada que você não consiga fazer, porque você sai debaixo do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Quantos já viram isso? Mas a Bíblia diz em Lucas, no mesmo capítulo, que quando Jesus veio do deserto, ele voltou no poder do Espírito Santo. Então é essa palavra que Deus me deu no ano passado. Você vai, não na sua força, não na violência, mas vai no poder do Espírito Santo, vai no meu poder. Então é no poder do Espírito Santo que eu vou para qualquer lugar que Ele me manda. Sabe, irmãos, vir de Searo para cá não é fácil. De Orlando é uma mamata. Você vir de Searo, você gasta 5 horas e pouco só para chegar em Orlando. É quase a viagem para chegar aqui no Brasil. E como eu tinha uns pontos na Azul, então eu precisei vir por Orlando, porque eu podia vir por Atlanta, que também não é perto. Eu vim para Atlanta, aí de Atlanta vem para São Paulo, de São Paulo para Recife. Então são pelo menos 3 voos que eu vou pegar agora de volta. Eu estou voltando pela Delta, é diferente, aí pego isso aí. Mas é um sacrifício que você faz. Você tem que passar por esses lugares, aeroportos enormes, ainda bem que eu já conheço o aeroporto de Atlanta, já fui 2 vezes, mas tem aeroporto nos Estados Unidos, se você não souber um pouco de inglês, você fica lá mesmo. É sério. Fazendo tudo dentro do aeroporto, não sabe para onde é que vai. Você tem que saber pelo menos um pouco para não se perder. Por exemplo, o de Atlanta é por letra. Aí tem A. Agora A, aí tem 40 lugares para botar avião no A. Aí B, aí tem mais uns 40 para lá. E assim vai, é enorme. Você quer ver aeroporto grande, vai para lá. Que coisa. Ainda tem os trens que você tem que pegar para ir para aqueles lugares ali. Então não é uma coisa fácil. Então não sei, para a pessoa que domina 100% o inglês, é muito tranquilo. Chega nesse lugar, pergunta. Eu ainda estou numa fase de despertamento. Eu entendo alguma coisa, mas tem algumas coisas que ainda não dá. Eu tenho que olhar lá e... Vocês entendem? Então é um desafio. Mas quando você vem no poder do Espírito Santo, eu nunca vi uma coisa para se encaixar tão bem. Às vezes, irmãos, em viagens como essa eu já fui, aí a pessoa que eu perguntei, eu estou indo para lá. Eu te levo. Os encaixes, as coisas dão muito certo. Você quer ver as coisas dando certo para você? Deus te trouxe aqui hoje para isso. Acabou o tempo de dar errado. Diga, acabou o tempo de dar errado. Agora vai encaixar. Agora vai dar certo. Creia nisso. Não seja uma pessoa cética, por favor. Não sai daqui, eu vi aquilo, mas está do mesmo jeito. Vai ficar. Se você disse desse jeito, pode ter certeza. Eu já estou te dizendo antecipado. Vai ficar pior do que você está dizendo. Agora, se você disser, agora vai mudar. Meu amigo, a coisa vai mudar mesmo. Agora, não imagine que quando você começar a ficar melhor, o diabo vai ficar, eita coisa linda, olha só. Ele agora está muito bem. Agora eu nem vou mais atentar a ele, eu vou para outro porque ele está bem demais. Não pensa que é assim não, bonitão. A panela começa a esquentar. Aí você começa a orar mais, entender mais, ter uma palavra mais forte e falar com aquela situação. Irmãos, hoje, quando uma coisa acontece, eu não vou estar lá repetindo aquilo. Eu não faço mais isso. Olha só que aquele problema, eu não repito o problema. Eu falo a solução. Isso em qualquer coisa. Se eu sangro com alguma coisa que eu me cortei, eu não vou estar dizendo, me cortei. Eu já boto a mão e fecho aquilo ali. Irmão, já aconteceu comigo algumas vezes. Eu orar e acabou, levar pancada. Às vezes eu sou um pouco displicente, já levei pancada. Meu irmão que era para estar roxo. Eu levei uma pancada recentemente aqui no olho, que era para eu ia chegar aqui roxo. Eu botei a mão aqui, ó. Eu não digo, ninguém nem sabe, eu estou dizendo para vocês. Eu só botei a mão aqui, orei, e cadê? Nada. Na casa de Vera eu dei uma testada naquele negócio de vidro do banheiro dela, que era para estar roxo minha testa. Eu botei a mão,
Irmãos, isso é real. Eu não sou melhor do que você. Eu apenas estou fazendo o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Eu apenas estou fazendo aquilo que Deus me programou para fazer, que te programou para fazer, e hoje à noite Deus quer te startar, Ele quer te trazer para esse lugar, para as coisas começarem a funcionar. Quando você chegar lá no seu trabalho, está todo mundo lá reclamando, não tem cliente para mim tem. E está chegando aí, está vindo e está vindo muito. E se brincar, ainda vou te dar uns. Não repete a miséria do mundo, não repete o que eles estão falando. Cria a sua própria atmosfera aonde você chegar. Jesus, aonde chegou, ele criou uma própria atmosfera. Aonde ele chegava, as coisas mudavam. Não era as coisas que mudavam Jesus, era Jesus que mudava as coisas. Onde você chegar, você vai mudar as coisas que estão ao seu redor. Crie uma atmosfera através da confissão da palavra. Chegue lá antes de chegar. Como é isso, pastor? Eu vou para o banco, então você já vai antes. Eu vou para aquele banco, não vou enfrentar fila, vão me atender muito bem, vou pegar pessoas simpáticas e eu vou sair muito rápido lá, vou resolver tudo que tem para resolver. Isso em qualquer coisa, chegue antes. Antes de eu pregar, irmão, isso aqui é um resultado de oração, de busca. Você entende? Antes de eu chegar nesse púlpito, eu já vim aqui. Você entende? Isso é um resultado de oração. É isso, essa é a proposta de Deus, que Deus deu, está no coração do pastor Edgley e Cláudia e da liderança para você. Isso é uma forma de desentulhar o seu caminho, tirar aqueles entulhos, aquelas coisas ruins que estavam atrapalhando sua vida e você começar uma nova etapa. Agora fica com o coração aberto. Estão comigo, gente? Aleluia. Olha só. Versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Isso aqui já traz uma ideia de que nós somos um Espírito, amém? Diga, eu sou um Espírito. Então, dentro de mim tem um Espírito. Esse Espírito precisa aparecer. Talvez você deixou aparecer mais o seu homem exterior, mas Deus quer que você deixe aparecer mais o interior. Sabe que tem pessoas que é muito bonita por fora, mas é feio demais por dentro? Não funciona, irmãos. Um homem espiritual não se casa com uma mulher bonitona, mas feia por dentro. Se ele for espiritual, né? Pode ser que não seja. Talvez até diga que é. Uma mulher espiritual não casa com um homem bonitão, mas feio por dentro. Mas se ele for bonito por dentro e bonito por fora, ou bonito por dentro e feio por fora, a boniteza de dentro cobre a feiura de fora. Eu já vi homens feios casados com mulher tão bonita, foi homem crente estou falando, a boniteza de dentro. E às vezes uns caras feios casados com uma mulher bonita, só pode ser Jesus, uma coisa dessa. É sério, irmão. A beleza interior, ela cobre. A Bíblia fala sobre a beleza interior, revestido no incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é agradável diante de Deus. Então esse espírito manso, não aquele espírito bravo. Tem uma mulher que é valente, né, quer ser homem. Mulher tem que ser feminina. Homem tem que ser masculino, tem que ser aqueles caras amunhecados, não, que hoje a gente vê uns caras frouxos, meu amigo, qualquer coisa, ai, chorando, ai meu Deus. Tem que ser macho, o homem tem que ser macho, nasceu para ser macho, meu filho. Esse negocinho, eu não gosto de ir para academia, eu não gosto de... Não vai para academia não faz exercício não, daqui quando você tiver com uns 60, você vai saber, 70 anos, você vai saber porque as suas peles estão lá para baixo, a alçada já não aguenta mais aguentar o seu peso, e o caixão dizendo, venha, venha, venha. E outros caras que fizeram diferente, está lá, musculoso e forte. Eu não estou dizendo que isso é título de espiritualidade, mas é uma forma de você manter a sua vida, você entende? Então, homem, seja homem. Mulher, seja feminina. Você não ganha no grito, você ganha pela sabedoria. A mulher tem que ser sábia. A mulher sábia, ela consegue o que ela quer. A mulher tola, ela bloqueia o que ela queria. Estão comigo? Aleluia. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas Deus sabe. Olha,
Eu vim de uma conferência profética. Então tem uma coisa, quando eu vou, o espírito do profeta começa, hein, Cláudia? Começa a fluir. Ok, porque, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Diga, eu não recebi o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Gratuitamente. Ore para a lindeza que está do seu lado, essa pessoa linda, diga assim: você sabia que você recebeu algo de graça de Deus? Agora sabe qual é a melhor notícia? Diga para ele: só tem uma pessoa que pode te revelar isso, e não é o seu esposo, não é sua esposa, não é nenhum homem, é o Espírito Santo. Você pode morrer e nunca ver o que foi te dado gratuitamente, porque só quem pode, só quem tem autoridade e capacidade para te revelar isso é o Espírito Santo. E te mostrar o teu destino, te mostrar o que você precisa fazer, te mostrar o plano que Ele tem para a sua vida, que é lindo. Irmão e irmãs, você é único, não existe ninguém igual a você. Para de se comparar com os outros, você é único. Não queira ser ninguém, você é o que Deus te programou para ser. Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Então Ele te fez assim porque Ele quis você assim. Ele não vai te cobrar nem um centavo além daquilo que você pode dar. Então não imagine você tem que pastorear 1 bilhão de pessoas ou estar na frente de uma igreja para Deus. Se você não for chamado de pastor, não precisa. Só precisa fazer aquilo que você foi chamado. Talvez o seu trabalho na igreja seja trabalhar no diaconato, auxiliar o pastor, e isso é o suficiente, eu não sei. Mas aquilo que você está fazendo é tudo o que Deus quer para a sua vida e para o seu ministério. Estão comigo? Glória a Deus. Então digo: o Espírito Santo, Ele me revela todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, hoje, Deus está te despertando para uma nova jornada de fé. Oração em outras línguas, comunhão com a palavra, meditação, deixar ser influenciado. É muito importante a influência do Espírito Santo para trazer transformação na sua vida. E quando você se levantar daquele lugar, você vai dizer: eu não sou mais a mesma pessoa. E não importa quanto tempo você tem de crente, não importa quantos anos você tem, se nasceu de novo hoje, ou se já tem vários anos que você nasceu de novo, o que importa é que se você decidir isso hoje, um novo tempo vai começar na sua vida. Eu vou encerrar com isso e a gente vai orar. Uma mulher chegou para o irmão Reagan, ela é evangelista, uma grande evangelista, e ela disse assim, o irmão Reagan olhou para ela, ela estava doente, e ele disse para ela: a senhora está doente, eu posso orar para a senhora ser curada? Ela disse: não, irmão Reagan, já estou velho, eu já fiz tudo que tinha que fazer. E ela fez mesmo muito para o evangelho. Ele disse: não, mas tudo bem, a senhora, eu sei que a senhora fez muito, mas a senhora não precisa morrer doente. A senhora acredita que se orar Deus pode lhe curar? O senhor dizendo: eu acredito. E ele orou pela mulher e a mulher foi curada. Irmãos, aquela mulher ainda viveu 15 anos. E quando perguntava para ela, ela dizia: eu não tenho tempo de morrer agora. Eu não sei você, mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Você crê nisso? Eu estou pronto para o arrebatamento, mas antes disso eu quero fazer muito. E você? Então, começa com você, toca fogo em você, depois você vai começar a tocar fogo nas outras pessoas, e assim vai, como ondas. E quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, olha o que eu fiz com o que o Senhor me deu. Você não vai chegar lá de mãos vazias. Coisa boa, irmãos, é na prestação de contas você chegar e dizer: Senhor, olha, eu ganhei essas pessoas para Jesus, eu influenciei essas pessoas com a minha vida, eu fui um canal de bênção para pessoas. Sabe, quando você chegar no céu, tem gente que vai chamar o seu nome que você nem conhece, mas a sua influência afetou aquela pessoa. Como isso é importante, irmãos.
Vamos começar um novo tempo. Deixa o fogo chegar na sua vida. Vamos deixar de ser aquele crente apenas de vir para a igreja no domingo e ir para casa. Seja uma influência no seu trabalho, seja influência na sua casa, seja influência para você mesmo, seja influência por onde Deus te mandar. Não tenha medo. Vai no poder do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar para a gente encerrar. Encerrar não, né? A minha parte. Tem coisas ainda para acontecer aqui.